Tô até com um pouco de medo desse vídeo ficar um pouco longo, não sei. Galera, vamos para mais um vídeo de leitura de obras literárias. Para você que vai prestar o vestibular ou para você que tem curiosidade sobre alguma obra, hoje o assunto da aula é sobre Carlos Drummond de Andrade, mais em específico a sua obra Claro Enigma. Tá? Fiquem aí porque, afinal, toda literatura é uma cura. Bom, como vocês sabem, nessa série de vídeos, quando eu faço leitura de obras literárias, o próprio nome já diz, é uma leitura. O que é isso? Eu pego alguns trechos da obra, a gente lê junto, compartilha junto esses trechos da obra, faz uma análise e também a gente debate um pouquinho sobre a obra para você poder entender o que está acontecendo. Enigma não seria diferente. O livro foi publicado em 1951, durante o período da Guerra Fria, certo? Aquela ideia do capitalismo versus comunismo, a guerra política entre Estados Unidos e Rússia, certo? Aliás, Estados Unidos e União Soviética, tudo mais. E isso é bem pertinente se a gente conseguir considerar que durante toda a leitura da obra, você vê um sujeito poético ali numa certa discussão idealista, existencialista muito forte. Por falar em existencialismo, esse é o ponto-chave. Segundo especialistas, essa obra, Claro Enigma, do Drummond, ela é uma obra que divide águas, é um divisor de águas na vida do Drummond. Por quê? Até o momento, com livros como Sentimento do Mundo, José, A Rosa do Povo, nós estamos vendo um poeta muito social, um poeta que está preocupado com a sociedade. Até a obra Sentimento do Mundo, que foi cobrada nos últimos anos pelos vestibulares, fala disso, A obra foi publicada após o final da Segunda Guerra Mundial, e ele coloca, tenho em mim duas mãos e todo o sentimento do mundo, ele cria uma preocupação social muito grande. Já em Claro Enigma, nós vamos ver que esse poeta ele não está mais assim tão motivado, tão além para discutir sobre o social. Ele está muito introspectivo. A gente vai ver um Drummond introspectivo, um Drummond pessimista, um Drummond muito realista com o que está acontecendo. E muito me chama a atenção o próprio título da obra, Claro Enigma. O que a gente pode fazer de analogia desse título? Eu vejo aí como se fosse uma antítese, até que um pouco de um paradoxo. Porque o enigma é tudo aquilo que você não vê, é misterioso. E o claro é tudo aquilo que está em evidência, vamos assim supor. Eu acho que o título da obra já diz muito sobre para que a obra vem. O livro ele é dividido em 6 partes. Quando você pega para lê-lo, você vai ver que ele está sendo dividido em 6 partes. Isso é muito comum em livros de poesias, Você reúne um conjunto de poesias com um tema e coloca dentro da obra e vai dividindo em partes. Nessa obra em específico, o Drummond decidiu dividir esse livro em 6 partes. São elas: a primeira, Entre o Lobo e o Cão, em que o Drummond vai falar um pouco sobre essa ideia racional. Eu até fiz uma colinha. O Drummond vai falar sobre o mundo, Quem é esse lobo, quem é esse cão? É como se ele estivesse no meio dessa guerra aí, desse mundo. Então, um conjunto de poemas é mais ou menos essa ideia pessimista, de um poeta pessimista com relação ao mundo. A segunda parte, Notícias Amorosas, são poemas que vão falar sobre o tema amor. Mas agora não é aquele amor drummondiano que a gente está famoso em conhecer. É um amor mais realista e até mesmo pessimista muitas das vezes. O poema que eu escolhi para leitura vai falar um pouco sobre isso. Na terceira parte, O Menino e os Homens, é o momento que o Drummond vai homenagear os grandes poetas da época, vamos lembrar que o Drummond nasceu em Itabira, o Drummond passou um tempo em Belo Horizonte também, o Drummond foi para o Rio de Janeiro, e é no Rio de Janeiro que ele engrena na sua carreira como poeta, colunista do Jornal do Brasil e de vários outros jornais. E nesse movimento modernista, nessa segunda geração modernista que estava acontecendo, os escritores publicando e tudo mais, ele tem uma grande admiração pelo Mário de Andrade, pelo Mário Quintana, pelo Oswald. E nessa terceira parte da obra, ele vai fazer poesias homenageando esses grandes escritores, ao barulho de moto. Esses grandes escritores. Por isso, os meninos e os homens. Você está vendo que ele já até se coloca numa situação inferior, A quarta parte da obra ela é muito importante. E eu digo importante porque
é praticamente um espaço na narrativa. Não é uma narrativa, mas por que o espaço? Porque ele vai trazer memórias de Minas, memórias da infância, memórias de Itabira, né? Memórias de algumas cidades que ele passou, do estado de Minas Gerais, vai ganhar forma nos poemas e nas poesias descritas aqui. Vou abrir um atento aqui, poema no sentido da forma e poesia no sentido de especial, daquilo que é tocável, tá? Mas poema e poesia, no nosso caso, em literatura, a gente diferencia um pouquinho dessa forma. Mas voltando ao assunto. Então, nessa parte, na Selo de Minas, ele vai traçar poemas que trazem um pouco a história de Minas Gerais. Eu selecionei um deles muito interessante, da Inconfidência Mineira, que é o que tem a ver com a cidade de Vila Rica. Bom, na quinta parte, Lábios Cerrados. Como eu já falei, o Drummond, nesse momento, ele está muito existencialista, né? Ele não está mais aquele poeta muito otimista, que vê o mundo com outros olhos e tudo mais, e aqui um certo romantismo, idealização, mesmo na corrente modernista. Então, Lábios Cerrados é o silêncio. Tá? É nessa parte que ele vai muito debater sobre a questão, com poemas sobre morte, né? Sobre fim, sobre términos. E por último, que segundo os críticos do século XX é considerado o melhor poema do século XX no Brasil, A Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo, que é a última parte do livro, que só tem 2 poemas, um poema tem a ver com esse, A Máquina do Mundo, e o outro é o mesmo título, quer dizer, e o outro poema para finalizar a obra. A Máquina do Mundo remete muito à ideia dos Lusíadas, viu? Até na sua questão de forma, porque vamos lembrar também que o Drummond, ele está tão existencialista, por certa forma, que ele consegue, dentro do próprio movimento, romper paradigmas com o modernismo. Então, nesse livro tem sonetos, tem alguns poemas de versos metrificados, mas sem deixar de ter a forma livre do poema, como a gente já está conhecida, que é uma ideia do modernismo, tá? Bom, eu selecionei os poemas para leitura e vamos fazer a leitura desses poemas a partir de agora. Vamos lá? O poema eu peguei na primeira parte, e é claro, para todos os poemas aqui que eu vou fazer a leitura, eu só coloquei trechos dele. O primeiro diz assim: Confissão. Não amei bastante meu semelhante, nem catei o verme, nem curei a sarna. Só proferi algumas palavras melodiosas tarde ao voltar da festa. Dei sem dar e beijei sem beijo. Cego é talvez quem esconde os olhos embaixo do catre. Do que restou como compor um homem, e tudo o que ele implica de suave, de concordâncias vegetais, murmúrios, de riso, entrega, amor e piedade? Não amei bastante sequer a mim mesmo. Contudo, ao próximo. Não amei ninguém. Salvo aquele pássaro que vinha azul e doido, que se esfaleceu na asa do avião. Vocês estão vendo que existe aqui um poeta totalmente decepcionado? Mas o decepcionado no sentido de questionar a própria vida, né? O sentimento do mundo, ele está decepcionado com o mundo. E ao mesmo tempo, ele, né, tem até aquele poema famoso do homem que caminha do mar, o homem que vem do mar, com uma ideia muito idealista de que tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo. Em Claro Enigma, nem tudo vai ficar bem, nem tudo vai dar certo, tá? Então é muito interessante, por isso que é uma confissão. E aqui tem um diálogo com a Bíblia, né? Tem um diálogo um pouco religioso, porque você se confessa na igreja. E ele pega até trechos do Novo Testamento, né? Aliás, do Velho Testamento, sobre lá de Moisés, né? Ame ao seu semelhante, faça não sei o que, ame ao próximo como a si mesmo e tudo mais. Ele pega trechos da Bíblia, para ser exato. O segundo poema que eu selecionei faz parte do contexto Notícias Amorosas. E aí é um famoso de Drummond que diz assim: Amar. Que pode uma criatura senão entre criaturas amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar, amar? Sempre, até de olhos vidrados, amar? Amar solenemente as palmas do deserto que entregam a adoração expectante, e amar o inóspito, o cru, um vaso sem flor, um chão sem ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina.
Se você lesse só o bloco Notícias Amorosas, sem ler os poemas, você acharia que ele estaria ultra romântico, né? Dentro desse contexto. Pelo contrário, ele está realista. É um amor até que pessimista, né? Ele pergunta, como é que pode uma criatura amar? Amar, desamar, amar e ficar nesse, está de olhos vidrados. É uma crítica, né? Ao amor. Terceiro poema que eu selecionei, também que faz parte de Notícias Amorosas, é o Tarde de Maio. Então, porque a gente está no mês de maio, eu achei interessante falar sobre isso. Não há nunca testemunhas, há desatentos, curiosos, muitos. Quem reconhece o drama quando se precipita sem máscaras? Se morro de amor, todos o ignoram e negam. O próprio amor se desconhece e maltrata. O próprio amor se esconde ao jeito dos bichos caçados. Não está certo de ser amor. Há tanto levou a memória das impurezas de barro e folha em que repousava. E resta, perdida no ar, porque melhor se conserve, uma partícula tristeza a imprimir seu selo nas nuvens. Mais uma ideia pessimista sobre o amor. E esse poema, ele tem essa forma mesmo, tá? Até parece um poema em prosa, parece uma prosa poética, mas é um poema ainda. Porque tem a ideia do verso livre, né? No modernismo, os poetas vão escrever do seu jeito, da sua forma, com versos livres, e é tão interessante que essa discussão se parece muito. Se eu pegasse um texto da Clarice Lispector e colocasse próximo aqui e tirasse o autor, parecia que foi a Clarice que escreveu nos seus tons pessimistas sobre amor. Bom, depois eu peguei mais um bloco, um poema do terceiro bloco, da terceira parte, O Menino e os Homens. O Chamado. Na rua escura, o velho poeta, lume de minha mocidade, já não criava simples criatura, exposta aos ventos da cidade. Ao vê-lo curvo e desgarrado, na caótica noite urbana, o que senti, não alegria, era talvez carência humana. Olha lá, tá vendo? Pessimismo. E pergunta ao poeta, pergunto-lhe, numa esperança que não digo, para onde vai? Aqui Angra serena, o que passárgada? Aqui Passárgada, aqui abrigo. Aqui tem uma referência ao poema Vamos Embora para Passárgada, né? Do Manuel Bandeira. E quem conhece o poema sabe que no Vamos Embora para Passárgada é uma aventura, é um mundo, né? Surreal, é tudo mais. Já aqui o menino, que é o poeta, ele está decepcionado. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? É como se nem Passárgada, que é a referência a Manuel Bandeira, já falei que nesse capítulo ele faz muitas referências a grandes nomes da poesia brasileira na época, quer dizer, nessa ideia aí do que eu sou, do que eu estou fazendo e tudo mais. A quarta parte, que selos de Minas, na verdade, que são poemas com o espaço de Minas Gerais, vamos dizer assim. Eu peguei esse trecho do poema Estampas de Vila Rica, que é a quinta parte do poema Estampas de Vila Rica. Vamos lembrar que é o verso livre de novo. Então, dentro de um poema, ele dividiu em 5 partes, e a quinta parte. Ele escreve assim: Museu da Inconfidência. São palavras no chão e memória nos altos. As casas ainda restam, os amores mais não. E restam poucas roupas sobre pelis de párocos, né? Desculpa. E restam poucas roupas sobre pelis de paroco. A vara de um juiz, anjos púrpuras ecos. Macia flor de ouvido, sem aroma governas, o tempo ingovernável, muitos pranteiam, só, toda história é remorso. Aqui tem um jogo linguístico muito interessante, porque enquanto lá no Tarde de Maio o poema parece uma prosa poética, aqui ele está querendo dizer com poucas palavras a dor do passado da história de Minas Gerais. Está o título, né? Museu da Inconfidência, que se refere à Inconfidência Mineira. Nos Selos de Minas, ele vai buscar memórias da infância, ele vai trazer acontecimentos de Minas Gerais e colocar em discussão, tá? E colocar em discussão para mostrar como uma denúncia mesmo, que o que é o Estado de Minas Gerais, para que serve o Estado e tudo mais. E esse final, né, toda história é remorso, lembra até o Confidência do Itabirano, que está no Sentimento do Mundo,
que no final do poeminha ele quebra a expectativa do leitor e ele diz: Itabira é apenas uma memória na parede, mas como dói. É mais ou menos isso, esse impacto, mas como dói. Enquanto lá enquanto no Sentimento do Mundo, no poema Confidência Itabirana, tem uma retomada a uma memória de infância, uma memória de adolescência, aqui tem uma retomada a uma memória histórica, né? Porque o poeta está desacreditado, então toda história é remorso. Última parte, lábios cerrados, perguntas. Numa certa hora fria, perguntei ao fantasma, que força nos prendia. Ele a mim, que presumo, estar livre de tudo, eu a ele, gasoso, todavia palpável. Na sombra que projeta sobre o meu ser inteiro, um ao outro cativos, desse mesmo princípio ou desse mesmo enigma, é o título da obra, que distrai ou concentra, e renova e matiza, prolongando-a no espaço uma angústia do tempo. Aqui tem jogos de antíteses, né, de ideias contrárias, que é como o eu lírico fala com o próprio fantasma, fala não, né, que ele está em silêncio, ele indaga o fantasma, né, em vários momentos sobre si mesmo. Aqui, esse poema em si, ele inteiro, depois vocês puderem ler na íntegra, é todo existencialista, tá? E por último, conhecido como o melhor poema do século XX, faz uma referência aos Lusíadas pela forma, né? Para quem não sabe, os Lusíadas é uma obra de Camões, Luís Vaz de Camões, que é uma epopeia, e que Camões escreve para enaltecer a história de Portugal. No nosso caso aqui, que máquina do mundo é essa, né? São as tecnologias, são aquilo que está mudando, a máquina do mundo, é o mundo em si. Até porque o contexto da obra é a Guerra Fria, já tinha passado por uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial, para onde nós vamos? Então vamos lá, a máquina do mundo, são trechos também, tá? A máquina do mundo. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa, e no fecho da tarde o sino rouco, se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem. No céu de chumbo e suas formas pretas, a máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquiava, e só o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar. O poema ele é extenso, e eu deixo como dica de leitura, mas é essa preocupação do eu lírico no que está acontecendo, numa vertente existencial. Então, resumidamente, Claro Enigma é isso, tá? É uma obra muito intimista do Drummond, que mostra um Carlos Drummond de Andrade apático, triste. E, sei lá, quando eu estava lendo o livro, eu fiquei imaginando, já conhecendo outros trechos do Drummond, né, outras antologias do Drummond, eu comecei a imaginar esse poeta que está em silêncio e só está observando. Ele só observa. Talvez ele estava passando ali por um processo de desconstrução da criatividade, um processo de criação. Muitos críticos debatem sobre isso, mas é uma nova fase da obra drummondiana. Tá? Ele sai dessa fase social e vai para uma fase mais existencialista, pessimista. Tá bom? Então, por hoje é só, galera. Até a próxima. Valeu!